Olá, doutoras, como vocês estão? Vamos lá, preparadas para dar mais um rumo ao sucesso do consultório de vocês? Bem-vindas ao Método GNV, onde transformamos o seu consultório em um negócio próspero, eficiente e cheio de propósito. Eu sou Isa Novaes, especialista em gestão, marketing e vendas na odontologia. No episódio de hoje, nós vamos explorar o segundo pilar fundamental na jornada da dentista empreendedora, que é a cultura organizacional na odontologia. Nós vamos entender como construir uma cultura forte, igual das empresas, e como isso pode revolucionar o ambiente do seu consultório e impulsionar os seus resultados. A cultura organizacional, ela é um conjunto de valores, de crenças e de normas e comportamentos que definem como as pessoas dentro do seu consultório elas interagem entre si e com os pacientes. É como, eu posso dizer que ela é como a personalidade do seu negócio. Na odontologia, embora muitas vezes negligenciada, a cultura ela é fundamental para criar um ambiente harmonioso e eficiente, como eu disse, entre os colaboradores entre si e com os pacientes, tá? Pode ter certeza que os pacientes percebem o consultório que tem uma cultura organizacional aplicada e o consultório que não tem. Como seguir isso, tá bom? Agora eu acho importante também esclarecer o que não é cultura organizacional, tá? Ela não se trata apenas de regras rígidas ou manual de procedimento. Também não é algo exclusivo de grandes empresas, não é uma moda passageira e nem um conceito teórico sem aplicação prática. Cultura não é simplesmente ter um slogan bonito na parede, né? É viver esses valores que você estabeleceu diariamente, tá? Construir uma cultura organizacional sólida é uma oportunidade única de você poder alinhar a sua equipe com os objetivos do seu consultório, tá? Assim você vai conseguir melhorar o atendimento ao paciente e aumentar a produtividade da equipe. Pode ter certeza que uma vez que a sua cultura está bem estabelecida, ela vai gerar muito resultado para você. Uma cultura bem definida, ela atrai profissionais alinhados com seus valores e ela reduz a rotatividade de funcionários e cria um ambiente onde todos trabalham com uma grande sinergia. Eu vou dar alguns exemplos de pessoas, né, que tiveram resultados quando a gente aplicou a aula de cultura no consultório delas, tá? Eu tenho aqui a história da doutora Juliana. A doutora Juliana, quando a gente se conheceu, o consultório dela enfrentava problemas de comunicação interna. E isso refletia no atendimento com os pacientes. Tinha conflitos entre a equipe e faltava comprometimento a atmosfera do consultório, ela não era a das melhores, tá? Então, nós trabalhamos juntas na construção de uma cultura organizacional forte. A gente definiu os valores essenciais do consultório dela, estabelecendo uma missão clara e criamos normas de condutas mais alinhadas com os princípios que ela queria. Ela compartilhou comigo recentemente, falando, né, que a mudança dela foi incrível. Que depois que ela estabeleceu a cultura dela, que a equipe dela ficou mais unida, os pacientes perceberam a diferença no atendimento e o faturamento aumentou 30% nos últimos meses. Ainda falei para ela, nossa, eu fico muito feliz de ver como a cultura foi capaz de transformar o seu consultório. E como essa transformação, esse aumento dos 30%, ela conseguiu identificar que foi através da cultura. Isso também é muito importante quando a gente faz uma análise, tá? Tem também a história da doutora Regina, que é muito inspiradora. O consultório dela tinha alta rotatividade de funcionários, o que gerava custos e afetava a qualidade do serviço, né? Ela acreditava que era difícil encontrar profissionais comprometidos. Então, a gente implementou o processo de construção de cultura organizacional e definimos claramente os valores do consultório para incorporar isso desde o processo seletivo até o dia a dia. E recentemente ela me enviou essa mensagem, né, falando que desde quando ela trabalhou a cultura, ela não perdeu mais nenhum funcionário, porque os pacientes eles percebem a rotatividade de dentista, né? Isso não é bom para o consultório. Então a equipe, quando ela está motivada, os pacientes comentam também sobre o clima positivo na clínica. E isso refletiu também um aumento de 40% nas indicações. Isso daí a gente que percebeu esse número, né, na mentoria e passou para ela. Então, uma cultura organizacional, ela parece algo complicado, né, e parece que é só para as grandes empresas, mas não é. E tem dentista que fala isso. Ah, meu consultório é pequeno, eu não preciso aplicar uma cultura. Gente, eu entendo que pode até parecer complexo, mas a cultura organizacional, ela é ainda mais importante em negócios menores, onde cada membro da equipe tem um grande impacto. Uma cultura bem definida, mesmo em um consultório pequeno, ela melhora a comunicação, melhora o engajamento e a satisfação de todos, inclusive os pacientes.
Não é à toa que as grandes franqueadoras, elas têm uma cultura muito bem estabelecida e todo mundo tem que seguir isso. Todo mundo que entra numa Sorridentes da vida tem que fazer o treinamento para entender a cultura da empresa. Aí tem gente que me fala assim, eu não tenho tempo para implementar algo assim no meu consultório com tantos recursos. Gente, estabelecer a cultura não precisa ser um processo demorado ou caro. Começa com pequenas ações, como definir claramente os valores e compartilhar isso com a sua equipe. O retorno em termos de produtividade e satisfação compensa qualquer investimento inicial. Além disso, eu tô aqui para te guiar passo a passo nesse processo. O mercadinho da esquina, gente, ele tem a plaquinha lá das culturas, dos princípios, dos valores, tá? Então, por que no seu consultório não vai ter? Um erro muito comum é você tentar impor regras sem envolver a equipe ou sem viver aqueles valores no dia a dia. Também é errado você achar que apenas pendurar uma missão ali na parede vai mudar algo. Cultura, ela não se impõe, ela se constrói e se pratica, tá? Um jeito certo é começar definindo claramente quais são os valores, os seus e o do seu consultório, e a missão do seu consultório. Envolver a equipe nesse processo é fundamental para você gerar esse engajamento. Então, você lê a cultura, a sua missão, seus valores junto com os funcionários quando eles entram. E depois, conforme as reuniões periódicas, você ir reforçando esses valores, né, na comunicação interna, nos processos de contratação, nos treinamentos, né? E eu vou te dar para você um pequeno passo para você começar imediatamente a já implementar a cultura no seu consultório, tá? Então, reserve um tempo aí para você refletir e anotar quais são os 3 valores mais importantes para você no seu consultório. Você não abre mão. Pode ser excelência no atendimento, empatia, inovação. E depois, chame a sua equipe para uma conversa e compartilhe esses valores. Pergunte o que eles acham e como vocês podem vivenciar isso no dia a dia. Esse é um ótimo ponto para você já começar, mas sempre tem que envolver a equipe, tá? Então, é isso, gente. Hoje a gente falou um pouquinho de cultura organizacional, que pode ser um diferencial muito poderoso no seu consultório, assim como foi para as minhas mentoradas. Uma cultura forte, né, e a equipe envolvida encanta os pacientes e impulsiona os resultados. Então, se você gostou desse conteúdo e quer continuar nessa jornada de transformação dos 7 pilares, já inscreve aqui no canal, já me segue no Instagram. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com outras dentistas que também querem evoluir, porque eu sei que juntas nós vamos construir consultórios de sucesso. E nós vamos ajudar umas às outras, porque eu vejo que quem me procura muito é o público feminino, são dentistas. E está crescendo muito o número de dentistas que querem ter o seu consultório próprio. Então, para isso, você tem que buscar gestão, tem que buscar marketing, tem que buscar as vendas. E dentro da gestão está a cultura organizacional do seu consultório. Uma vez que você define a sua missão, a sua visão e os seus valores, e alinha isso com a sua equipe, todo mundo sabe o jeito certo de trabalhar dentro do seu consultório. Todo mundo sabe o que é valorizado ali, o que tem que seguir, tá? Isso daí é automático e vai funcionar muito. E é o que eu falei, os pacientes eles vão perceber que ali vocês estão juntos, alinhados, correndo juntos, com uma cultura muito bem estabelecida no consultório de vocês. E eu, por exemplo, se eu estivesse no lugar do consumidor, né, do paciente, eu ia com certeza querer ir naquele consultório, naquela clínica que está muito bem alinhada, que a empatia seja um dos valores, né? A honestidade, a clareza, então que tenha valores muito mais bem estabelecidos, que a harmonia no consultório esteja muito bem estabelecida, que os colaboradores me atendam de uma forma muito empática. Então eu prezo muito mais esses valores do que, por exemplo, um consultório que seja mais barato e atenda em livre demanda e não entenda quais são as minhas dores, quais são as minhas dificuldades e até os meus medos, porque tem muita gente que tem medo de dentista, tem muita gente que tem medo de fazer harmonização, então precisa estar ali contando as suas dores, explicando o que ela quer, o que ela não quer, e vocês têm que estar ali de prontidão. Esse é um dos valores que vocês têm que ter bem estabelecidos, e isso tem que funcionar você estando ou não no seu consultório, entendeu? Então, se você não está ali, será que o seu colaborador, ele vai estar atendendo o paciente que você pagou o marketing, né, para ele estar ali? Ele vai estar atendendo da mesma forma que você atenderia se você tivesse? Então, se você tiver uma cultura bem organizada, com certeza você vai estar fora da clínica sabendo que os seus pacientes vão estar sendo bem atendidos, tá bom? Não vai acontecer aquela coisa que geralmente a gente vê muito nos consultórios falando: eu só quero ser atendida pela doutora tal. Por quê? Porque a dona do consultório? Não, porque o atendimento dela é diferenciado, porque ela trata o paciente como único.
né? E aí muitos colaboradores não tratam o paciente como único, ele está ali só para ganhar o dinheiro dele e cumprir a carga horária dele. E não pode ser assim. Se ele trabalha numa clínica que tem uma cultura organizacional, ele vai trabalhar de uma forma muito bem estabelecida pelo dono do consultório, tá? Isso tudo muito alinhado, muito treinado desde o início e durante o desenvolvimento dele na clínica, tá bom? E com isso, é o que as doutoras falam para mim. Eu vejo que a rotatividade que tinha no meu consultório, de dentistas e de funcionários, acabou. Porque todos eles estão alinhados comigo, entendeu? Então, isso daí já é uma falha que não vai ter dentro da minha gestão. E eu fico muito feliz com isso, é muito gratificante a gente implementar a cultura. Tem gente que nem sabe o que é isso, então a gente senta, explica, faz as atividades. Eu mostro ali no diagnóstico que esse é um ponto vermelho que está ali no consultório que tem que ser resolvido e é muito fácil de resolver, desde que você tenha em mente quais são a sua missão, a sua visão e os seus valores, e você tendo isso estabelecido, se não tiver, a gente vai estabelecer juntos, a gente vai passar isso para os colaboradores e para os pacientes também, tá? E aí você vai ter um consultório harmonioso, com uma cultura organizacional muito bem estabelecida, né? Não é só as grandes empresas que têm que ter uma cultura bem estabelecida, os pequenos consultórios também, porque a gente aprendeu ali e a gente não precisa ter uma franqueadora, uma franquia grande para ter uma cultura organizacional, né? O nosso consultório, sendo pequeno, ele já tem a missão que ele quer seguir, ele já tem a cultura, ele já tem os valores dele. Ele já tem a missão que ele tem que seguir, ele já tem a visão para onde ele quer chegar e ele já tem os valores dele muito bem estabelecidos. Então, isso daí não vai ser mais um problema para você, tá? Então, encerramos aqui a aula de cultura e aguardo você na próxima aula de processos. Uma vez que a sua equipe entendeu a cultura do seu consultório, ela tem que entender os processos, como que roda o seu consultório, né? E como que ele gira todos os dias de forma igual e como que cada um já sabe o que tem que fazer sem precisar ficar repetindo, tá bom? Então, essa é a próxima aula e eu espero vocês. Um beijo, doutoras!